Oi, pessoal, tudo bem? Nessa apresentação, nós vamos falar sobre o sistema límbico, conjunto de áreas muito importantes para o processamento emocional. E a emoção é um fenômeno de extrema importância na nossa vida, tanto no sentido de preservação da nossa existência, da nossa sobrevivência, como na relação com os nossos semelhantes. Então, vamos olhar alguns aspectos do papel do sistema límbico no processamento emocional para entendermos a sua integração no contexto do cérebro e do sistema nervoso. Imaginem essa cena para entendermos do ponto de vista evolutivo o desenvolvimento do sistema límbico. É importante saber que a maquinaria neural que o ser humano tem para o processamento emocional é muito semelhante à que os vertebrados menos evoluídos já possuíam em fase anterior da evolução. Então imagine essa cena na savana africana, um leão que ataca uma zebra. O que a zebra sente ao perceber a presença, a aproximação do leão, por exemplo, com o cheiro, com o olfato? Ela sente uma emoção, é o medo. E esse medo vai fazer a zebra tentar escapar e preservar a sua existência, a sua sobrevivência. Então veja, emoção como um mecanismo de adaptação, como uma vantagem evolutiva, como uma vantagem no sentido da sobrevivência. E por outro lado, o que o leão sente ao ver a zebra? Ele sente uma agressividade que vai impulsioná-lo a atacar a zebra, para devorar a zebra e se alimentar. O leão não tem opção. Ele tem que se alimentar por determinação do seu código genético, ele tem que se alimentar de carne de presas, de outros animais. Então, se ele não atacar a zebra para se alimentar, ele também vai ter a sua sobrevivência comprometida. Não vai ter uma nutrição adequada. Então, de novo, emoção como mecanismo de manutenção da sobrevivência, como uma vantagem evolutiva. E o ser humano manteve essas estruturas que processam a emoção, só que o que o ser humano tem a mais, como nós comentamos em outra apresentação, é a possibilidade de controlar a emoção por meio, por exemplo, da área terciária, a área pré-frontal, que exerce um controle sobre o impulso emocional, chegando aí mais próximo de um equilíbrio entre razão e sensibilidade, entre a racionalidade e a emoção, como é o título desse famoso livro aqui da Jane Austen, que virou até um filme. Mas, na verdade, razão e emoção não são separados assim no cérebro como se fossem duas partes diferentes, né? Elas têm que entrar em equilíbrio. E há estruturas envolvidas no processo emocional, principalmente o sistema límbico, e há estruturas envolvidas no controle das atitudes impulsivas mediadas pelo sistema límbico, como a área pré-frontal, que é uma área que atua na escolha de comportamentos estratégicos. O sistema límbico começa a ser estabelecido e até esse nome é cunhado pelo Broca, Pierre-Paul Broca, neurologista francês da segunda metade do século XIX, uma época e um país em que grandes nomes da neurologia apareceram e realmente revolucionaram o estudo da neurociência para sempre. Então, Broca percebeu que havia diversas estruturas nas bordas do sistema ventricular que eram interconectadas. Giro do cíngulo, fórnix, giro paripocampal, os próprios hipocampos. E ele deu o nome, então, a esse conjunto de estruturas de lobo límbico,
Ora, ele não é um lobo de verdade como é o frontal, parietal, temporal, occipital e a ínsula. Mas Broca deu nome a esse conjunto de estruturas de lobo ou sistema límbico, porque limbo do grego significa borda, beira, margem. E essas estruturas estavam interconectadas às margens do sistema ventricular. Muito bem, já no século XX aparece a teoria que explica o processamento emocional, tenta dar uma primeira explicação às manifestações emocionais nas estruturas do sistema límbico. E daí a necessidade de nós entendermos o sistema límbico para compreender a neurofisiologia das emoções e as possíveis alterações patológicas resultantes de lesões relacionadas a essas estruturas. E essa é uma oportunidade em que eu me lembro do meu primeiro trabalho de pesquisa, nos primeiros anos da faculdade. Olha só, efeitos do bloqueio de receptores opioides no comportamento aversivo provocado por estimulação elétrica do colículo inferior. Então, um trabalho que estudava a neuroanatomia das emoções. Reação aversiva é um modelo experimental do medo. E nós estudamos isso em animais de laboratório. Foi o meu primeiro trabalho de pesquisa em neurociência. Já me despertava naquela época o interesse pelo estudo do substrato neuroanatômico das emoções. Então, que áreas do sistema nervoso estariam relacionadas às emoções? Não só as estruturas do sistema límbico, mas também o tronco cerebral. De algumas maneiras, primeiro vocês lembram, quando nós estudamos o tronco, que dentro do tronco tem uma rede de neurônios responsável por ativar de maneira global o cérebro, que é a SARA, substância ativadora reticular ascendente, também conhecida como substância reticular. Então veja, para eu passar pelas emoções é preciso que eu esteja desperto, atento, preparado para passar pelas emoções. Se não estiver ativado o meu cérebro, posso passar pelos estímulos mais intensos. Não haverá o processamento emocional, como poderia acontecer. Então, primeira função do tronco aí no processamento emocional é manter a ativação do cérebro como um todo. Mas não é só isso que acontece no tronco cerebral relacionado às emoções. Ele é o início de várias vias monoaminérgicas que influenciam o processo emocional no cérebro. Entre elas, eu diria que uma das mais importantes é a via mesolímbica, que vai gerar a liberação de dopamina na parte ventral do núcleo estriado, conhecida nos animais de experimentação como núcleo accumbens, e isso é um mecanismo de gratificação cerebral. Quando eu realizo alguma atividade que me dá prazer, acontece a liberação de dopamina no estriado ventral, ali próximo ao córtex frontal basal. Isso gera uma sensação de gratificação, uma sensação de prazer que me leva a procurar repetir essa atitude para ter novamente a gratificação. Isso é um mecanismo que acontece quando nós exercemos alguma atividade prazerosa, mas ele também acontece, por exemplo, no uso de substâncias de abuso, no uso de drogas de abuso, e daí vem o fato de essas substâncias provocarem vício, adicção, dependência, porque o indivíduo vai buscar cada vez mais o uso da substância para liberar dopamina no estriado ventral, no núcleo accumbens, como é conhecido no animal de experimentação, para que tenha a sensação de gratificação. Já o hipotálamo, ele faz parte do sistema límbico e ele está muito envolvido no sistema nervoso autônomo. Então, quando nós passamos por emoções, nós temos atividade aumentada do sistema nervoso autônomo. Emoções fortes nos provocam dilatação pupilar, sudorese, eriçamento de pelos,
aumento da pressão arterial, da frequência cardíaca, da frequência respiratória. Tudo isso mediado em boa parte no hipotálamo. O tálamo é um grande integrador de funções no cérebro. Ele integra as funções sensitivas que compõem em conjunto os estímulos para as reações emocionais, também atua em parte na resposta. A área pré-frontal é uma área terciária, responsável em boa parte pelo controle do que se passa no processamento emocional, no controle de impulsos, na escolha de atitudes comportamentais estratégicas. Então, seria neuroanatomicamente correspondente ao controle das emoções, a parte de controle racional. E as estruturas do sistema límbico também muito envolvidas na emoção, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, o tronco cerebral, a ação da formação reticular de ativação e a ação das vias monoaminérgicas, dentre elas a via dopaminérgica mesolímbica, responsável pelo mecanismo de gratificação, o mecanismo do prazer, que pode redundar na dependência a substâncias ou na dependência no vício a determinadas atitudes, como o jogo, como jogos eletrônicos também está envolvido aí o mecanismo da gratificação. Então, o tronco cerebral como origem de diversas vias monoaminérgicas, está aqui a via mesolímbica, liberando dopamina na parte ventral do núcleo estriado. O hipotálamo regulando processos motivacionais, regulando comportamento emocional. O hipotálamo posterior associa-se a manifestações relacionadas à ira, por exemplo, manifestações do sistema nervoso autônomo, em boa parte mediadas aí pelo hipotálamo. O tálamo tem conexões dos núcleos dorso-medial e dos núcleos anteriores, que atuam aí no processo integrativo dos estímulos externos à resposta emocional. E aí nós temos uma visão de conjunto do sistema límbico, esse conjunto de estruturas margeando os ventrículos, septo, giro do cíngulo, fórnix, giro parahipocampal, hipocampo, amígdala, hipotálamo, área septal. Fazendo aqui uma interconexão de estruturas denominada lobo límbico pelo Pierre Broca. E esse pesquisador, o James Papez, um inglês, em 1937, propôs então uma teoria, uma proposta de teoria em um artigo de 1937, de como o processamento emocional se daria nas estruturas do sistema límbico. Isso foi enfocado nesse artigo de revisão da Nature. Está muito didático e muito interessante. Então, segundo Papez, teoria proposta por Papez, os estímulos emocionais externos, ou seja, tudo aquilo que está no mundo exterior e nos provoca emoção, é captado pelo sistema nervoso integrado no tálamo, que o transfere à parte sensorial do córtex. A partir daí, o estímulo é transferido ao córtex do cíngulo, sequencialmente, então, ao hipocampo, hipotálamo, tálamo anterior, estabelecendo, então, um circuito que ficou conhecido como circuito de Papez. Nesse circuito, o hipotálamo seria responsável pela resposta corporal, uma vez que está firmemente associado ao sistema nervoso autônomo, e o giro do cíngulo, que é córtex moderno, que é neocórtex, daria então a noção do conhecimento sobre as próprias emoções. Como é o nome do conhecimento sobre as próprias emoções? Sentimento. Sentimento é a capacidade que o ser humano tem de conhecer o que está sentindo. A diferença dos vertebrados menos inferiores, que também têm emoções, mas não têm conhecimento sobre essa
emoção. Então, essa é uma teoria genérica que tenta englobar todos os aspectos propostos pelo Papez. Muitos autores hoje em dia consideram essa teoria um pouco simplória. Existem já muitos conhecimentos que foram adicionados ao proposto por Papez, obviamente, desde 1937, mas eu considero uma ótima forma de introduzir o estudante, principalmente de graduação, no entendimento do cérebro emocional, justamente pelo poder didático dessa teoria, e que não tem conceitos assim absolutamente errados. Tem muita coisa que se sobrepôs e modernizou o entendimento sobre a proposta do funcionamento das emoções no cérebro. Mas essa base inicial proposta por Papez serve como uma excelente introdução a este conhecimento. Então, o sistema límbico tem componentes corticais, ou seja, giros do cérebro. Giro do cíngulo, que é córtex moderno, que é neocórtex, o giro parahipocampal, que é paleocórtex, e o hipocampo, que é a região mais antiga, evolutivamente falando, do nosso córtex, que é arquicórtex. E há componentes subcorticais, núcleos no cérebro, como o corpo amidaloide, importantíssimo em reações, por exemplo, de ira, de agressividade diante de situações ameaçadoras. A área septal, núcleos mamilares, núcleos anteriores do tálamo, núcleos abenulares, tudo isso funcionando de maneira integrada. Então perceba o giro do cíngulo, área septal, na borda do sistema ventricular. Então o giro parahipocampal faz parte do sistema límbico, está na face inferior do lobo temporal e é paleocórtex. Está ali numa situação intermediária entre o neocórtex moderno e o arquicórtex mais primitivo, que é o hipocampo. O hipocampo, por sua vez, parte mais antiga do córtex, evolutivamente falando, é arquicórtex, está no assoalho do corno temporal do ventrículo lateral, em íntimo contato com essa cavidade que contém líquor, em vizinhança com a amígdala e em praticamente continuidade com o giro parahipocampal. Do giro parahipocampal nascerá o fórnix, que vai ligar o hipocampo até o hipotálamo, na região mais precisamente dos corpos mamilares. O hipocampo, então, é uma estrutura importantíssima no processamento emocional. Ele tem esse nome hipocampo, que quer dizer cavalo marinho em grego, no latim hippocampus, porque o hipocampo cerebral dissecado é muito semelhante a um cavalo marinho, como a gente pode ver aqui. Localizado, então, em íntima associação com o corno temporal do ventrículo lateral, está aqui o hipocampo. No estudo radiológico, basta procurar o corno temporal do ventrículo lateral e vizinho a ele estará o hipocampo. Aqui a gente pode perceber no corte axial, aqui também, no corte coronal, aqui nesse corte em T2, aqui o hipocampo. E aí eu apresento um dos pacientes mais importantes de toda a história da neurociência, paciente HM. Acho que um dos 3 mais importantes da história da neurociência eu colocaria o senhor Le Borgne, que deu origem ao descobrimento da área da fala, da área de Broca, e o Phineas Gage, que deu origem ao conhecimento sobre as funções da área pré-frontal. Bom, o paciente HM sofria de epilepsia de difícil controle. Existe o conhecimento já há muito tempo que uma das regiões do cérebro mais associadas à geração de crises epiléticas é justamente o hipocampo. Bom, a origem das crises convulsivas, crises epiléticas do paciente HM nos Estados Unidos na década de 50 do século XX foi identificada nos hipocampos,
e ele passou por uma cirurgia com a retirada de ambas as regiões mediais dos lobos temporais, inclusive os 2 hipocampos, e houve uma melhora parcial das crises convulsivas, porém, como consequência neurológica, como sequela neurológica, ele não conseguia mais acumular memória. Então ele lembrava de situações anteriores à cirurgia, coisas que faziam parte da sua infância, da sua adolescência, mas ele não lembrava de situações que aconteceram depois da cirurgia. Acontecia um fato e dali a poucos dias eram feitos testes e ele não conseguia lembrar, não reunia conteúdos novos. Chama-se isso de amnésia anterógrada. Lembrava de fatos anteriores, mas não lembrava de fatos depois da cirurgia. O paciente HM foi estudado pela ciência durante muitos anos e faleceu em 2008. Durante muitos anos ele foi estudado pela neurociência cognitiva, que foi capaz então de estabelecer essa importante propriedade do hipocampo como participante do processo de aquisição de memória. E realmente a memória, em parte, é mediada pelo hipocampo. A memória de curto prazo pode-se dizer que depende do hipocampo, enquanto que a memória de mais longo prazo seria armazenada nos lobos frontais. E aí a gente vê que a memória não é uma qualidade, um processo único. Aquela memória de curto prazo, que fica guardada por pouco tempo, reside no hipocampo a importância do seu armazenamento. E se determinado fato é importante e vai ficar a longo prazo, essas informações então são transferidas para regiões superiores, por exemplo, no lobo frontal. Isso é coerente com o fato, por exemplo, de pacientes com doença de Alzheimer. É uma doença degenerativa de acúmulo proteico em que uma das primeiras regiões acometidas são justamente o hipocampo. Então, o paciente, no começo do desenvolvimento da doença de Alzheimer, ele, assim como o paciente HM, ele lembra de coisas do passado distante, que essa informação já está armazenada em centros superiores no lobo frontal, mas não lembra de coisas que aconteceram no seu dia a dia, porque os hipocampos estão lesados. Então veja, será que é coincidência hipocampo ser importante no processamento emocional e também no processamento da memória? Não. Justamente um dos principais critérios da memória para guardar informações a longo prazo é o despertar de emoções. Porque se determinado conhecimento, determinada informação gera emoção, o cérebro interpreta aquilo como importante e guarda a longo prazo. Se não gera emoção, vai ser logo perdida. Então, um dos principais critérios do aprendizado, da memória, é a emoção. Por isso, os novos métodos didáticos, inclusive o PBL, Problem Based Learning, investe em casos práticos para despertar a emoção do aluno e assim estimular a memória e o conhecimento a longo prazo. O corpo amidaloide guarda um núcleo amidaloide que fica próximo ao úncus, e esse núcleo amidaloide também relacionado ao hipocampo, ao hipotálamo, muito associado a comportamentos aversivos diante de situações que provocam medo, que são ameaçadoras. Pessoas, às vezes, em situação de descontrole emocional, como nós chamamos, de ira, essa situação nós chamamos de sequestro da amígdala. Ou seja, uma situação em que a amígdala está sem controle, a sua ativação, e a pessoa está com a parte emocional muito exacerbada.
A área septal abaixo do rosto do corpo caloso também faz parte das estruturas relacionadas à emoção. Os núcleos mamilares que pertencem ao hipotálamo recebem as fibras do fórnix que vieram lá do hipocampo e atravessaram o giro parahipocampal. Núcleos anteriores do tálamo também fazem parte do circuito. E aí a gente vê o fechamento de um circuito de papéis, postulado aí como uma teoria inicial que explica o funcionamento das emoções. A importância dessas estruturas permanece, o que cada uma faz permanece, esse conhecimento até hoje. Muita coisa foi acrescentada, mas o circuito de papéis, sem dúvida, é uma excelente introdução para o conhecimento da função emocional dentro do sistema nervoso. Então, o sistema límbico, para poder se relacionar com o meio, tanto no sentido de receber estímulos como de emitir respostas, ele tem várias conexões aferentes, como as áreas somestésicas, o núcleo do trato solitário, que fornece a informação sobre a sensibilidade visceral, ou seja, como o nosso corpo está reagindo, a formação reticular, que vai ativando o sistema nervoso como um todo, e conexões eferentes, como o feixe prosencefálico medial, o fascículo mamilo-tegmentar, as estrias medulares. Portanto, tentando englobar de uma maneira simplificada as funções do sistema límbico, nós poderíamos falar do processamento das emoções, do controle do sistema nervoso autônomo, que atua mais intensamente a parte simpática em situações de fuga ou de luta que são motivadas por emoções, a memória e a aprendizagem, que tem como critério importante o despertar de emoções para guardar informações a longo prazo, a regulação de manifestações instintivas como fome, sede, ira, instinto sexual. E temos algumas correlações anatomoclínicas que já foram citadas, como a doença de Alzheimer, as amnésias, que são perdas de memória, globalmente falando, a síndrome de Kluver-Bucy. Síndrome de Kluver-Bucy também é resultante de lesão bilateral de estruturas temporais, só que predominantemente das amígdalas. Quando o paciente tem lesão bilateral, desenvolve essas características. Domesticação, que é falta de reação a comandos verbais, é uma obediência patológica. Perversão do apetite, tendência à oralização, ou seja, colocar objetos inadequados na boca. Hipersexualização, agnosia visual. Síndrome de Kluver-Bucy, que foi inicialmente descoberta em primatas, em macacos de experimento, pelos dois pesquisadores, Kluver e Bucy. A gente vai encerrando sempre aí com a obra de arte, e eu acho que em uma apresentação sobre sistema límbico, sobre emoções, cai muito bem o grito do Edward Munch, de 1893, perceba a angústia, a emoção forte que o personagem central aqui da tela está sentindo. A gente vai agradecendo a atenção, esperando que tenham aproveitado, façam a conexão desse conteúdo com as outras apresentações, sobretudo com a apresentação sobre áreas terciárias, para entender o controle dos fenômenos emocionais pela área pré-frontal, e ficam aqui os nossos vários contatos para quaisquer dúvidas que houver. Nós temos prazer em debater, em tirar as dúvidas. Pedimos aí que recomendem o canal também e se associem, porque sempre está tendo novidade aí em termos de neuroanatomia, de neurociência. Um abraço a todos.